paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que é assinante do canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, Deus te abençoe pela tua colaboração na obra do Senhor, e você que vai ouvir a palavra, que você seja edificado e que Deus te abençoe. Talvez você não goste do que eu prego, talvez não, você não gosta do que eu prego, talvez nem mesmo o que está escrito. Porque eu não sou de oferecer o que Deus não oferece. Eu não sou de oferecer o que a religião oferece. Eu não sou de oferecer o que oferece a bispo, o que oferece o pastor, o padre, o missionário, o apóstolo dessa geração. Eu ofereço a Cristo, puro, justo e exigente, porque Cristo exige o que você quer e o que você gosta nesse mundo. Cristo exige que você abandona para ter uma vida com Ele e Ele te dá o melhor dessa terra. Mas para isso, você precisa nascer de novo. Então, eu não posso te oferecer o carro, não posso te oferecer o emprego dali, daqui. Eu sei, todo mundo vai trabalhar. Você quer? Eu trabalhei quase 30 anos, com 29 anos numa empresa, só numa empresa. Entrei nela, não conhecia evangelho. Era da macumba. Tudo que fazia era com a macumba. Tudo que eu ia procurar de emprego era com o charuto dos pretos velhos, das pretas velhas, dos demônios. Tinha que queimar o incenso. Mas trabalhei. Paguei INSS 40 anos quase da minha vida. Então, queridos, o que eu tenho para oferecer para você é o céu em Cristo Jesus. E céu sem morte não vem. Que morte? Morte para as coisas desse mundo. Morte para a vida espiritual, para a vida desse mundo. E ressuscitando com Cristo espiritualmente. Cristo está para voltar. Você vai ter seu emprego, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro. Trabalhando honestamente, Deus vai te dar. Agora, é difícil no Brasil que nós estamos vivendo, do jeito que está a situação política, é muito difícil. Do jeito que está a situação empresarial, é muito difícil. Mas vai, o caráter manda e Deus honra nele. Cristo não vai mandar um anjo e entregar um carro na tua mão. Não vai fazer isso, querido. Deus vai te dar saúde. Deus vai te capacitar. Tu vai aprender a ler, tu vai aprender a escrever, tu vai aprender tudo. E Deus vai te ajudar. Como todas as pessoas, dentro e fora da igreja. Porque a igreja não faz nada disso para ninguém. A Bíblia diz, determinando tu algum negócio, é você que tem que ter seu domínio próprio e tem que se dominar e tem que fazer. Se você se entrega às coisas desse mundo, você está perdido com o mundo, querido. Não adianta a igreja prometer. Se nem mesmo a igreja tem condição de fazer, como é que ela vai prometer? A igreja promete milhares de coisas, como os apóstolos, como os bispos, os missionários, como os líderes religiosos que estão aí, como o padre, como todo mundo. Na hora que adoece, vai para onde? Eles vão atrás do médico. Por que eles não são curados divinamente? Porque não tem Cristo, o Senhor Salvador. Por isso não recebe a cura divina. Não adianta, queridos, não adianta iludir-se com a religião, que a religião ela mata. E o que a igreja está fazendo isso é mais matando do que dando vida. No que diz respeito, vida espiritual, vida humana. Deus deu a todos e todos vão ter. Uns vivendo 80, outros vivendo 90, outros vivendo... O que é quase impossível. Quem nasceu de 2000 para cá é quase impossível chegar a 90 anos. É praticamente impossível, não chega. Quando muito, 75, 70, 75. Quem nasceu de 2000 para cá é quase impossível.
Mas não importa, Deus deu a vida a todos. O que interessa é você tomar a sua decisão e fazer a sua parte. Cristo vai te fazer. Igreja não tira cachaça do cachaceiro, igreja não tira cigarro do tabagista, igreja não tira vício de ninguém, igreja não tira prostituição, pelo contrário, está incentivando, do jeito que está aí. Igreja não tira idolatria de ninguém, pelo contrário, está tudo dentro das igrejas, idolatria. Igreja não tira roubo de ninguém, igreja não tira estupro da cabeça de quem é estuprador, igreja não tira o cigarro daquele que é fumante, igreja não tira nada disso. Mas essa igreja não tira nada disso. Mas Cristo não tira nada disso. Por que Cristo não tira? Porque Cristo entregou para você, para mim, para toda a raça humana, um livre-arbítrio. Você escolheu isso, você vai morrer por isso. Agora, quando você decide a sair disso, vai para qualquer igreja. Deus vai te ouvir em qualquer lugar. Às vezes, nem na igreja você precisa ir. Você determina e você não faz mais. Você, querido, você, coração, mente, você tem que determinar. Igreja, querido, função de igreja na terra, a função de Cristo na terra, a função da igreja na terra, do Espírito Santo na terra, na vida das pessoas, é para salvação. As coisas materiais você busca e Deus honra quando você está nele. Você pede e Deus dá quando você está nele. Você batalha e Deus te honra quando você está nele. Essa que é a grande realidade, mas você dá o primeiro passo. Por isso, porque Jesus vai fazer, Jesus faz isso, a bispa, tudo babaquice. Tudo, para a tua cabeça. Cristo faz quando você determina e você toma posição. Ele te ajuda. E aí você vai ver as coisas acontecer. Por isso é que quando nós lemos a palavra de Deus e quando você vê Jó dizer, determinando tu algum negócio, será te afirme, a luz brilhará em teu caminho. E Jesus dizendo para os seus apóstolos, ninguém tem mais amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Eu dou a minha vida para tornar a tomar. Mas vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. João 3. Dá uma olhada na Bíblia. Percebe como o negócio é bem diferente do que nós estamos escutando por aí? Por isso eu falo de um Cristo para você. Porque eu quero você no céu. Se você adquiriu riquezas aqui, bens materiais, amém. Você batalhou, você conquistou. Amém. Fora disso, querido, a minha luta é pela vida espiritual. A minha luta é pela salvação. E é por isso que estamos lendo a Bíblia e tirando tudo aquilo que é máscara dentro da Bíblia Sagrada, dada pelos pastores e pelas más interpretações que está na Bíblia. E hoje, dentro desse assunto, Cristo voltará. A vinda de Cristo, a segunda e última, para arrebatar o seu povo. Estamos falando sobre ressurgir, ressuscitar, onde está toda a confusão dentro do Evangelho. E nós temos aqui, no capítulo de número 27 de Mateus, uma declaração. A crucificação de Jesus. Capítulo de número 27, e o texto vai do 32 até o 56. Do 32 até o 56. Mas eu não vou ler tudo isso. Eu vou ler só aqui, esse versículo de número 36, que diz assim: E assentando-se ali, o guardava por cima da sua cabeça, puseram escrito a sua acusação:
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à sua esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo dizia: Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e cremos nele. Confio em Deus, livra-o agora, se de fato ama, pois diz: Sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançava também em rosto os assaltantes que com ele havia sido crucificado. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, alá sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhes de beber. Os outros, porém, diziam: Deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Estava ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, meus queridos, nós temos aqui esse relato da crucificação de Jesus. De fato, Cristo foi crucificado. Isso estava previsto muito antes de que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo, de que o planeta Terra tivesse tomado forma, de que o Sol e a Lua e os astros existissem, de que o homem existisse, pós-queda de Satanás, da Nova Jerusalém para o abismo, que era uma terra sem forma e vazia, e isso já estava previsto. O cordeiro, como diz João, tinha sido morto
antes da fundação do mundo. Ele foi criar o mundo. E antes de criar o mundo, de fazer tudo isso, ele já tinha no coração que o homem poderia vir ao pecado. Satanás caído, aqui, nessa terra sem forma e vazia, Cristo já entendeu que ele podia tentar o homem fazer o homem pecar, como de fato aconteceu. Então Cristo, depois que tudo isso aconteceu, vendo que o homem não tinha culpa do pecado do Adão, ele vem ao mundo, como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Dá uma olhada lá, Paulo falando sobre isso. O homem não tem culpa do pecado do Adão. No capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim no versículo de número 12: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito veio por muitas ofensas. Estão vendo elas aqui? O que falava de Jesus? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todos eles. O que falava de Jesus? O que acusava Jesus? As ofensas que fazia Jesus? Então Paulo está dizendo aqui que por um homem veio o pecado no mundo, e a transgressão, e veio a morte, veio a destruição, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A transgressão de Adão. Quem é que não pecou na transgressão de Adão? Todos nós. Toda a raça humana não pecou na transgressão de Adão. Porque quando Adão peca, quando Adão transgride, nem o ser humano existia, nem o homem existia, só ele e a mulher. Só ele e Eva. Então ele cai. Por certo, era para nós chegar e falar para ele: você é o culpado de tudo isso. O que nós temos a ver com o teu pecado? Mas como Cristo havia profetizado que através de Adão encheria a terra, não tinha mais como voltar atrás. Por quê? Porque o inimigo que o acusou, o inimigo que o derrubou estava presente. Cristo não podia fazer isso. Ele tinha que cumprir o seu tempo, como está terminando agora o seu tempo, o seu 6º milênio, de toda a existência, de todo o planeta Terra, de tudo que há nela e de todas as galáxias, de todos os demais planetas que existe, tudo está completando 6 milênios, onde ele vai findar tudo, destruir tudo. Ele criou, ele vai destruir tudo. Agora, por causa do pecado do homem. Então, esse pecado da transgressão de Adão, mesmo sobre aquele que não pecaram, a morte reinou, a transgressão de Adão. Nós não pecamos a transgressão de Adão. Esse foi o povo que não pecou na transgressão de Adão. A raça humana não pecou na transgressão de Adão. O Adão transgrediu. O Adão pecou. O pecado de Adão foi o quê? Desobedecer a Deus e comer daquilo que não era permitido comer. Por isso, cuidado, se a carne de porco é proibida,
como tantos outros, você toma cuidado. Você está no pecado do Adão, tu perde a tua salvação. Toma cuidado. Eu tenho falado sobre tudo isso na Bíblia, nos vídeos, você não me escuta, mas vai chegar um dia que você vai querer ouvir. E vai ser tarde demais, meu querido. Você prefere as farras que está por aí e as falsas promessas que estão por aí? Segue. Estou te dando de graça o que Deus me deu, sem cobrar nada. Mas tu quer isso aí? Então vai. Portanto, a transgressão do Adão trouxe a morte. Como estava profetizado que toda a raça humana viria dele, quando veio, já veio com o pecado. Já veio com o pecado. E aí, a morte passou a todos nós, por conta dele. Todos nós viramos pecadores. E o que é pior, que o dono do pecado, de uma só ofensa, olha o que Paulo está dizendo, encheu o mundo de várias ofensas. E assim está toda a humanidade. Quebrando a grandeza, a obediência a Deus, os seus 10 mandamentos. E não quer saber de cumprir. Não é isso? Paulo está dizendo aqui. Reinou até Moisés. E esse Moisés, que reinou em Cristo Jesus, e que não foi sepultado, morto, mas não sepultado, esse Moisés deixou o exemplo. E quando Cristo aqui, no capítulo 27 de Mateus, ele estava sendo crucificado, sofre as tentações, sofre as acusações e todas as perseguições, e chegando ele na cruz, vem o sofrimento no corpo físico. Primeiro, o sofrimento mental, nas acusações, em todos os sentidos, e aí vem o sofrimento no corpo, que é o chicote, e os cravos, e a coroa. Tudo isso para fazer o que Paulo está dizendo lá em Romanos 5. Quando Cristo é crucificado, Pilatos sendo ele o governador, escreve esse título aqui. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ouço o crente dizer que Pilatos, por essa declaração, foi salvo. Isso aqui é uma humilhação de Pilatos. O que Pilatos fez aqui foi humilhar o Filho de Deus. Aí, ó, crucificamos o Rei dos Judeus, crucificamos a Jesus, a exaltação de Pilatos. Você vai ver isso depois, aqui para frente, quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas o que mais me implica aqui é sobre essa falsa ressurreição que está aqui. No versículo de número 51 nos diz a Bíblia. Nesse instante, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Veja que Jesus aqui, ele clama duas vezes a Cristo, a Deus, antes de ser morto. No versículo 46, ele clama, por volta da 9ª hora, exclamava Jesus em alta voz, Eli, alá sabactana, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento era muito grande que ele achava que Deus tinha esquecido dele. Não é assim com a gente, né? Tem coisas que às vezes acontecem conosco, que nós perguntamos, como eu, crente, posso estar passando por isso? O que você passa e o que eu passo de luta nessa vida não é nem sombra disso aqui, tá, queridos? Então aprenda a viver com Cristo e para de ser chorão. Levanta a sua cabeça, ora a Deus e clama em alta voz, eu sei que tu és Deus e que tu é o meu Redentor e tu vives, como dizia Jó. Seja crente, querido, e não chorão, e não covarde. Deus não quer saber de covarde.
Deus não quer saber de murmurador. Deus quer saber de crente que enfrenta as lutas, as batalhas, porque crente sem luta e sem batalha não é crente. Crente que quer só sombra e água fresca é crente que faz como os filhos de Israel: 12 fontes de água, 70 palmeiras, e o povo folgou, relaxou e foi folgar, praticar sexo. Crente que quer isso, que não quer luta, que não quer tribulação, é crente que quer mordomia. E mordomia, querido, leva couro na mão de Jeová. Crente que tem coragem é aquele que diz: meu Redentor vive, eu sou do Senhor. Com lutas ou sem lutas, vou para cima buscar a minha conquista, a minha vitória, que é os céus. Essa é a grande realidade para a vida dos crentes. Por quê? Porque ele diz: não vos preocupeis com as coisas dessa vida. Vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. E não ajunteis tesouro nessa terra, ajunteis tesouro no céu. Tudo que você necessita, Cristo sabe, querido. Abre seus olhos espirituais e avança como vencedor, que é isso que Deus espera da sua igreja. Mas essa igreja que está aí hoje, cheia de não me toque, essa igreja dói, que os pastores e os bispos ensinaram: está me acusando. Essa igreja é a igreja pagã, covarda, picareta, que vai morar no fogo. A igreja que serve a Deus, ela diz: mas acusado foi o meu Senhor, e não teve culpa. Morreu como vencedor, e levantou como mais vencedor ainda. Isso deve ser o caráter de você, cristão, para ser ressuscitado com Cristo. Então, esse versículo está dizendo aqui que mais uma vez Jesus rendeu o Espírito. E quando ele rende o Espírito aqui, a Bíblia está dizendo no versículo de número 52: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormiam ressurgiram, e saindo da sepultura depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Observa aqui que esse equívoco aqui, esse erro que está aqui, dessa ressurreição, que ela não existiu. Essa ressurreição não existiu. Por que ela não existiu? Porque não tem base bíblica. Aí você pode dizer: mas como não tem base bíblica se está escrito aqui na Bíblia? Está escrito na Bíblia, mas não existe um versículo que comprova que essa ressurreição existiu. Só tem esse aqui falando, que é Mateus. E o que é pior, que o próprio Mateus, que fala isso no capítulo 27, no versículo 52, que ele quer corrigir aqui, ele está querendo corrigir aqui, no versículo de número 53, dizendo: saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, ele complica mais ainda. Por quê? Porque quando Jesus está bradando na cruz aqui, no versículo 46, pedindo graça a Deus e no sofrimento, está vivo, como você pode ver, e aqui no 51 está vivo. Quando ele desfalece, que ele morre, que ele dá o brado e rende o Espírito e diz: está consumado, e tudo se concretiza e Cristo morre, diz que o sepulcro se abre. Queridos, presta atenção numa coisa. O que a Bíblia está dizendo aqui, que essa gente trouxe aqui, isso aqui é uma revelação falsa. Isso aqui é uma falsa interpretação. Alguém interpretou errado. Isso não existe. Por que não existe? Porque para que isso existisse, para que esse versículo existisse, fosse realidade, essa ressurreição aqui,
era necessário que todos os versículos da Bíblia, Atos dos Apóstolos, carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo a Efésios, carta de Paulo a Tessalonicenses, carta de Paulo a Timóteo, tinha que ser tudo tirado. Tem que ser tudo anulado. E o que é pior, o que Jó escreveu, tinha que ser tudo tirado. Para que isso aqui seja verdade, tudo isso tem que ser anulado. Então a Bíblia tem que passar por uma correção de Gênesis a Apocalipse para que esse versículo seja válido. O que é pior é que ele está dizendo aqui, que muitos viram entrando na cidade santa. Que cidade santa é essa? Jerusalém caída? E com que corpo entraram lá? Como eles entraram nessa cidade? Agora, veja uma coisa. O objetivo de Cristo, na sua morte, era a troca de um corpo. Que corpo? O meu corpo. O teu corpo. O corpo dos salvos. O objetivo de Jesus foi esse. Porque com o corpo que o Adão caiu, que o Adão pecou, o homem não podia mais entrar no céu, não tinha saída, não podia mais ser salvo. Por isso Cristo vem, para mudar esse corpo. Como todo homem veio da terra, tinha que sepultar e entregar a terra. Então Cristo vem, recebe todo o pecado do homem, vai para a sepultura com um corpo humano, gasoso, sujeito a todas as paixões, sem pecar, para que o teu e o meu pecado fosse levado por ele. Sepulta ele o pecado e lá recebe um novo corpo, que está com ele na glória, e que Paulo diz que é o que nós vamos ter, e João diz que nós vamos ter. Então, como é que essa gente foi ressuscitada, com o corpo glorificado, antes de Cristo descer à sepultura para receber um novo corpo, e daqueles que morreram com ele, esse corpo? Como Cristo ressuscitou essa gente? Quem foi que ressuscitou essa gente? Jesus não foi. Estava na cruz, para ser sepultada ainda, já salvando as pessoas, já ressuscitando as pessoas, antes dele ser ressuscitado. Querido, é impossível. Esse gravíssimo erro de interpretação aqui, que se torna uma falsa ressurreição. A segunda coisa que você precisa entender é que esse pessoal aqui foi ressuscitado antes mesmo de Cristo ser sepultado. Na hora que ele desfalece, na hora que ele morre, essa gente foi ressuscitada. Está dizendo aqui, abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Ressurgiram naquele momento. E o que aconteceu com os corpos que ressuscitou? O sepulcro aberto e eles lá dentro. Fazendo o que lá dentro? Até o terceiro dia. Eles ficaram lá com o sepulcro aberto, dentro do sepulcro, ressuscitados, esperando Cristo morrer ou ser sepultado, para no domingo seguinte ele ressuscitar com o corpo e ir com eles para a glória. Mas para que glória que Jesus foi com eles naquele momento? Querido, não tem base bíblica, porque quando Cristo ressurge, ele fica ali. Ele não sobe, ele não vai para Nova Jerusalém, para o céu. Quem levou eles para lá? Viram entrar na cidade santa, Nova Jerusalém? Nunca, queridos, nunca. No nosso próximo vídeo, você vai ver que não existe a mínima possibilidade, nem hipótese alguma,
dessa ressurreição ter acontecido. Nunca, nunca, nunca. Se ela aconteceu, Jó é mentiroso. Se ela aconteceu, Paulo é mentiroso. Se ela aconteceu, o evangelho é uma farsa. Não existe. Portanto, isso aqui é uma tremenda de uma alegoria e de uma falsa interpretação, como muitas dentro da Bíblia, que você me verá falar aqui sobre todas elas. Portanto, isso aqui, uma falsa ressurreição. Você saberá no próximo vídeo, com detalhes sobre essa falsa ressurreição e com toda certeza não existiu. Amém? Ora comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Minha intenção é pregar a Tua palavra, é esclarecer. Não tem como, Jesus, isso aqui existir. Não tem como o Senhor ter feito isso. O Senhor não faz uma coisa como essa, porque o Senhor é extremamente zeloso pela Tua palavra. Porque o Senhor é único. Porque o Senhor é o primeiro e o único. Não tem a mínima condição do Senhor ter feito isso. Se isso aconteceu, não foi o Senhor que fez. O Espírito Santo, muito menos. E o Pai, então, né? Não tem condição. Por isso, Jesus, é que eu quero declarar a Tua palavra, para que todos saibam que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor. Os homens erram, como eu erro, como todos erramos. Por isso aí estão os erros. Um erro de interpretação, um erro gráfico, um erro, meu Deus e meu Pai, que não dá para a gente declarar como sendo um feito que Tu fez. Tu ressuscita e Tu ressuscitou Teu Filho. Tu ressuscitou Moisés e Tu vai nos ressuscitar quando Tu, ó Cristo, voltar para buscar a Tua igreja. Mas isso dentro da ordem, da decência e do Teu divino e poder soberano sobre tudo e sobre todos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que vai ouvir esse vídeo, que Tu os abençoe, que Tu os conforte, que Tu os sustente. Obrigado pela minha nação, pelos meus irmãos em Cristo Jesus, os que estão em cima do muro, que Tu traz para Te servir. Os pastores, pais, missionários que estão em lutas, em dificuldade por causa do Teu reino, Pai, por causa do verdadeiro evangelho, por causa da Tua palavra. Dá alívio conosco, Pai. Protege, guarda e supre as suas necessidades, saúde e portas abertas para que o Teu evangelho seja pregado. Aqueles que estão passando por luta e tribulação, Pai, por causa das suas falsidades espirituais, que Tu envia mais luta ainda. Dobre tudo para que aprenda a Te respeitar, para que aprenda a se humilhar perante a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa juventude, abençoa os enfermos que estão nos hospitais, os médicos, de uma forma geral. Abençoa, meu Deus, os velhos, os aposentados, os enfermos. Abençoa, meu Deus, os que estão nos presídios. Abençoa, meu Deus, os que estão desempregados. Abra as portas de emprego. E os assinantes desse canal. Que Tu há de prosperá-los e os abençoá-los, e que Tu, ó Deus, há de ser glorificado. Abençoa a minha família, abençoa os meus parentes e dá vitória, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e oro a Ti, agradecido por tudo. Hoje, para sempre, Senhor, sejas exaltado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique